só sai aqui agora, não sei como que faz. Tá bem. Então pronto, também. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, irmãos, bom dia, tudo bem? Glória a Deus por esse dia, glória a Deus pela essa boa dádiva. Cremos que hoje nós teremos uma oportunidade de manifestar o amor de Cristo ao mundo através das nossas vidas e assim expressar genuinamente o Evangelho de Cristo. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão conosco, Rafael, Paula Mota, Jane, a Edna Elma, glória a Deus, Irosi Maria, graça e paz, bom dia a todos vocês. Hoje é o dia, né, que o Senhor fez e nele nós nos alegramos, nós nos regozijamos, cremos no melhor de Deus se manifestando a cada oportunidade, cremos no melhor de Deus se manifestando sobre as nossas vidas e através das nossas vidas. Graça e paz, bom dia também ao Carlos Alberto, bom dia Tatiane, bom dia Daniela, bom dia Margarete, Lúcia, Ivanildo é o nosso aluno ali na Escola Timóteo. Aproveito para te convidar todos vocês a estarem conosco na nossa escola. Ainda estão abertas as matrículas. Essa primeira matéria, a oportunidade ainda se encontra disponível para estar participando conosco, tá bom? Glória a Deus. Hoje nós temos aí a rica oportunidade de falar alguma coisa sobre o amor, né? Que amor é esse? A pergunta, o tema da ministração que a irmã Binha me orientou foi esse, né? Que amor é esse? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 13. 1 Coríntios, no capítulo 13, que é um texto bem conhecido, é um texto onde nós meditamos muito sobre amor, né? É um texto que fala com profundidade sobre o amor ágape, o amor da parte de Deus. Consideramos e temos entendimento de pelo menos 3 tipos de amor, né? O amor filéus entre irmãos, o amor eros, o amor do homem e da mulher. E aqui hoje nós vamos tratar do amor ágape. Então, se você abriu a sua Bíblia, eu creio que você já deu tempo de você abrir, eu vou ler o primeiro até o 7º versículo. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, desculpa, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transbordar, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não se arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu gostaria de orar com vocês nesse momento, nessa hora. Pai, nós te agradecemos por esta manhã maravilhosa de sábado, te agradecemos, ó Deus, pela rica oportunidade de começarmos o nosso dia exercitando o nosso relacionamento com o Senhor, exercitando a nossa comunhão. Ó Deus, sendo ministrados pela tua palavra e direcionados pelo teu Espírito, cremos, ó Pai, num fim proveitoso para esse dia, para essa semana, para tudo que propomos a fazer, Pai, em teu nome. Cremos, ó Pai amado, que nessa manhã falaremos de um tema
muito especial, talvez o mais importante de toda a fé. Obrigado, Deus, porque temos a fé que opera pelo amor. Podemos sim, Pai, manifestar o teu amor ao mundo através desse amor, o amor que foi derramado em nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos. Amém. Queridos, lendo esse texto de 1 Coríntios, no capítulo 13, até onde nós lemos ali do primeiro ao sétimo versículo, nós podemos entender que amor é esse. Nós podemos fazer a, uma pergunta para tentar dimensionar que amor é esse, pelo qual nós fomos alcançados. E se fôssemos responder de uma maneira bem direta, usando um texto bíblico, poderíamos dizer que é um amor que nos constrange. 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 5, verso 14, me parece, fala que esse amor é um amor que constrange. E esse termo constranger é, é nos deixar sem atitude. Uma parte desse significado é nos deixar sem uma resposta, ficar extasiado, ficar impactado. Mas tem um outro significado que eu vi agora há pouco no dicionário, é um amor que nos une, é um amor que nos agrega, é um amor que nos envolve de tal maneira que nós não podemos refutá-lo. Olhando para esse tipo de amor, nós vimos ele expresso na vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio cumprir cabalmente tudo que era referente a ele na lei. Ele teve, através da sua vida, ele revelou um amor em um nível e uma profundidade nunca jamais visto. É um amor habitando através do seu espírito, agora na era da igreja, na graça, através do ministério do Espírito Santo, nós temos a oportunidade de viver esse amor de uma maneira profunda, como jamais viu, como jamais se ouviu falar, como jamais olho nenhum tinha contemplado, mente alguma teria imaginado. Então, se não pôde ser contemplado nesse nível, ele foi testificado ao nosso espírito na condição de filho, né? Porque se eu vejo em Jesus Cristo a expressão exata, a expressão perfeita do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira mostra uma perfeição. Observando esse tipo de amor de Deus, nós vamos ver que agora nós somos participantes de um outro nível de amor. Esse outro nível de amor, ele está escrito lá em João 13, o verso 34 e 35. Você muito provavelmente vai conhecer esse texto, então abra lá, João 13, 34 e 35. Eu aproveito aqui para continuar saudando os nossos irmãos que entraram na sala, Tânia Clara, a Cleonice, Elaine da Silva, a Adriana Pinheiro, a Thelma, a irmã Thelma está aí conosco também, Mary Lucy, graça e paz, bom dia a todos vocês, tá bom? Então, lendo agora João 34, João 13, 34 e 35, nós tomamos ciência de um novo mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O termo aqui, querido, que diferencia o amor da lei falava como o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Em algum texto de Mateus,
Jesus fala que o segundo é semelhante ao primeiro. Olha só, um texto da Antiga Aliança fala amar uns aos outros, amar uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas na Nova Aliança, agora em João, é amar assim como ele nos amou. E como é que foi que ele nos amou? Ele nos amou de tal maneira que as nossas transgressões, os nossos pecados foram cobertos, não, foram tirados da nossa vida. O amor foi tão maior, o nível, a profundidade, a altura desse amor foi tão maior que ele foi capaz de nos resgatar do império de trevas onde nós vivíamos e através do amor nos trazer para um reino de luz, o reino do seu filho amado. Tem dois textos, um na antiga aliança, outro na nova aliança, que fala sobre esse amor que cobre todas as transgressões. Provérbios 10:12 fala: o ódio exercita. Provérbios 10:12, se você quiser abrir, fique à vontade. Eu te espero alguns segundos. Tem mais gente chegando ali na sala de oração, a Vitória Oliveira. Bom dia, Vitória. Graça e paz sobre sua vida, que seja um sábado próspero e frutífero no Senhor. Olhando então João no capítulo, desculpa, Provérbios no capítulo 10, verso 12, tá escrito assim, ó: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. É um texto da antiga aliança, é um texto que nós vimos que foi escrito há mais tempo, mas a gente pega esse texto e faz uma associação a um outro que está no Novo Testamento, 1 Pedro, né? Capítulo 4, verso 8. Acima de tudo, se você quiser abrir também, 1 de Pedro, no capítulo 4, verso 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Acima de tudo, porém, tendes amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Esse texto aqui, queridos, ele não está dizendo que o amor esconde pecados. Não, o texto não fala isso, sobre o amor esconder pecados. Mas o texto está dizendo que o amor é maior. E porque o amor é maior, ele não somente revela o pecado, como também trata o pecado. Então, o amor é muito maior. O que eu vejo nesse texto aqui, os dois falam que o amor cobre todas as transgressões. Nos dois textos, falam que o amor cobre todas as transgressões. Eu vejo nesse texto a aplicação do amor em nossas vidas e através das nossas vidas. Todas as transgressões, sejam as minhas, sejam as que eu pratico para com o meu próximo, seja a do meu próximo, seja a que o meu próximo pratica contra a minha vida. Olhando para o texto, voltando lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, me vem uma vacina também, me vem uma reflexão. O primeiro, o segundo e o terceiro versículo de 1 Coríntios, no capítulo 13, fala que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça os dons, todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transbordar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Esse versículo, esse texto aqui, ele nos remete àquele outro onde Jesus repreende alguns tipos de pessoas
que falavam que em seu nome tinham expulsado demônios, que tinham feito maravilhas, sinais, e a resposta de Cristo foi: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E ali aquelas pessoas eram destinadas ao juízo eterno. Olhando aqui esse texto, irmãos, esses três primeiros versículos, eu vejo que existe a possibilidade da pessoa se mover em muita coisa sem estar em amor. É possível que a pessoa fale a língua dos anjos sem amor. E assim ele não é ninguém perante Deus através de Cristo. Pelo contrário, o texto fala que ele é como um símbolo que retine, ou seja, é um som que não tem proveito nenhum, que pelo contrário pode até incomodar. O segundo versículo fala ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé de transportar os montes. E esse transportar os montes, lá de Marcos 11:23, né? É um exemplo clássico, né? Do que é fé. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, disser a este monte, se mova para os mares, é uma expressão de amor, né? Movimentar uma montanha através de uma é, pequena fração de amor que é ilustrado, né? Na figura de uma semente, pequena semente. Mas olha, o texto aqui, no segundo versículo, fala que eu nada serei, ainda que profetize e conheça todos, e aqui essa palavra ela é bem enfática, né? Todos os mistérios, toda a ciência, não é alguma ciência, não é muita ciência, não é muito mistério, né? Quase todos os mistérios, mas aqui fala que é toda a ciência e todo mistério, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes. Se não tiver amor, nada serei. Então, para sermos operosos de fato em nossa fé, precisamos operar na fé, precisamos nos mover em uma fé que opera pelo amor. Porque o amor, ele é frutífero. O amor, ele é manifesto, não é só de palavras. A questão onde nós referenciamos aí o texto, o amor nos constrange, é porque o amor nos uniu de tal forma e nós não temos merecimento algum na figura de homem, né? Na figura de homem não veio, não há em nós, na figura de homem, não há em nós nenhum merecimento para esse amor. Ele amou de tal maneira, né? Essa tal maneira é incalculável na questão do merecimento. Então, os três primeiros versículos de 1 Coríntios 13 nos mostram isso. É muito provável, existe a possibilidade de alguém se mover em língua de anjos, em profecia, em mistérios, em ciência, em fé, sem ter o amor. Mas nós somos daqueles que se movem por uma fé que opera pelo amor. Esses dias para trás, eu estava lembrando de um episódio que aconteceu esses dias para trás. Graça e paz também, bom dia, irmã Luísa Martins, bom dia, David Rodrigues, que seja um sábado proveitoso e frutífero sobre a vida de vocês. Pois nós estamos aqui falando sobre o amor. Que amor é esse? Então, irmãos, num domingo desse para trás, eu estava saindo da EBD e os irmãos que moram aqui pelo Gama, que pegam o leste, né? Que vêm pelo Gama e moram no leste, entram ali na direita do semáforo. E volta e meia eu vejo um senhor se arrastando lá. Não sei se vocês já viram. Se alguém já viu, pode dar um joinha aí também no chat para interagir, tá bom? Esse senhor, ele anda rastejando
ele ainda está na escravidão do álcool, ainda é dominado pela bebida, e isso o leva a viver uma vida de escravidão. Mas certo dia, passando, eu vi aquele homem pegando comida no lixo, numa lixeira, sabe? E eu passei, só olhei para o lado, avistei ele. Ele estava tentando. A Elaine da Silva Borges, a Elaine já viu ele também. Ela me confirmou aqui no chat. E eu vi esse homem pegando comida numa cesta de lixo de um bar, sabia? É uma cesta de lixo bem grande que tem ali na altura da 29 do leste. E ali perto de um bar tem uma cesta grandona de lixo. É uma lixeira coletiva do prédio onde fica o bar. E de longe vendo aquela pessoa, Mary Lucy também já viu, né? Várias vezes. É triste, realmente, Mary. E ali aquilo, quando eu olhei, irmãos, e eu tava de carro, né, numa certa velocidade, mas eu só olhar aquilo ali, contemplar o meu coração me constrangeu a ver aquilo sem fazer nada. Imediatamente eu subi pelo balão ali do antigo setor bancário, e quem conhece o Gama já deve estar se mapeando aí, né, se localizando. Aí eu subi pelo balão do setor bancário, fui num quiosque onde vendia comida, comprei a comida, paguei, fiz o retorno de volta, fui lá no homem e, e cheguei perto dele, me apresentei, perguntei se ele já havia comido hoje. Ele respondeu que não, eu peguei a marmita, entreguei para ele e ali, com uma breve palavra, eu conversei com ele. Ó, esse alimento aqui é para o teu corpo. Eu vi que você estava pegando comida na lixeira. Isso de forma nenhuma é projeto de Deus para a sua vida. Deus não tem esse propósito para a sua vida. Deus te criou a imagem e semelhança dele para algo melhor, para algo maior, para você de fato ter uma vida próspera no Senhor. E ali eu falei que Deus te abençoe e procure ouvir a palavra de Deus e se fortalecer nela, ela pode mudar a sua vida. Enfim, o que eu fiz foi pouca coisa. O que eu fiz foi algo ali para ajudar, né, a situação daquele homem naquele momento. Mas aquilo que ele estava passando, aquele episódio de buscar comida no lixo, me constrangeu. Porque quando eu vejo um animal buscando alimento no lixo, na rua, a gente tem uma tolerância naquilo. Há ali uma irresponsabilidade do seu dono, né? Porque se propôs a ser dono de um cachorro, tem que prover, do animal que seja, né? Tem que prover a sua alimentação para que não haja necessidade desse animal buscar alimento em determinados locais. Mas quando a gente vê um ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus, é, a obra-prima da criação, aquilo que foi criado pelo sopro de Deus, pelo fôlego de Deus, isso se torna meio que intolerável, chega a nos constranger. E esse nos constranger, quando eu falei sobre o significado do amor de Deus, né? Porque o amor de Deus nos constrange. Esse amor de Deus que nos constrange, irmãos, ele nos une, ele nos uniu a Cristo. Quando nós vimos uma situação igual essa que eu citei desse morador de rua, ele me constrangeu a ponto de me unir com a situação dele, de me envolver com a situação dele. E me envolvendo com a situação dele, já não serão somente palavras, serão palavras e atitudes. Então, quando nós vimos que amor é esse, que é o tema dessa ministração, que amor é esse que nos envolveu de tal forma que nos
mostrou um nível mais elevado, uma profundidade mais, é, uma proximidade mais íntima, né? Um envolvimento maior. Não tem como nos envolvermos com o nosso próximo somente com palavras. De fato, o amor, de fato, é através do amor de Deus que foi derramado em nossos corações que podemos expressar Cristo aos homens nesse mundo. Porque assim como ele é, nós somos. Esse texto, né, que eu estou citando aqui, agora eu vou ler, está em 1 de João, no capítulo 4, verso 16 até o 19. Eu vou ler para você trazer uma meditação. 1 de João, no capítulo 4, verso 16 ao 19. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. É um amor que constrange, né? Que nos envolveu. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Irmãos, o que que nós vemos aqui nesse texto? No amor não pode haver medo, porque antes o amor ele lança fora todo medo. De fato, o amor é o vínculo da paz, né? O vínculo da perfeição. Então veja bem, se ele é o vínculo da perfeição, o vínculo é aquilo que nos une, aquilo que nos envolve, aquilo que nos atrai. E nos atrai em tal perfeição que o amor, ele tira fora todo medo, ele lança fora todo medo. Inclusive, é, esse que o texto mostra aqui, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo nós mantenhamos confiança e não medo. Pois segundo Cristo é, também nós somos nesse mundo. E olhe por um lado assim, o que que Cristo é hoje? Cristo é glorificado, glorificado. Mas nós ainda não estamos glorificados. Quando fala que como Cristo é, nós somos nesse mundo, Cristo é em todo o tempo amor. Então nós somos também filhos de Deus, aptos a exercermos, revelarmos esse amor. Como ele é, também nós somos neste mundo. Nós somos instrumentos da revelação do amor de Deus ao mundo através de Jesus Cristo. O que eu entendo quando eu vejo esse texto, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, e esse juízo aqui é o tribunal de Cristo, que eu entendo, mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Cristo é amor. Deus é amor. Espírito Santo é o nosso cooperador para a revelação desse amor ao mundo. Então, se Cristo é amor, se Deus é amor, se o Espírito Santo é amor, irmãos, nós podemos falar que nós possuímos tudo que nós precisamos. O Espírito Santo, o amor de Deus, né? A revelação do amor de Deus ao mundo, que é Jesus Cristo, para também nós revelarmos, manifestarmos, não somente com palavras, mas com atitudes. A nossa igreja, nossos irmãos que congregam, é perceptível e é notório quando nós falamos que ela é uma igreja operosa, e de fato é. Ela se move levando a palavra, que é o alimento espiritual, né? E também o alimento físico. Lá em 1 Coríntios, no verso 3, fala bem assim: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Essa primeira parte, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. Irmãos, nós distribuímos amor através da pregação do Evangelho.
Jesus Cristo, lá em Lucas, se não me falha a memória, três, Lucas 3 ou 4, quando Jesus Cristo entra na sinagoga, que ele abre aquele texto de Isaías, ele fala bem assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para, salvo engano, a primeira coisa que ele fala em relação aos pobres. Deixa eu ver se eu acho aqui. Expectativa, acho que é capítulo 4, Lucas 4. Isso, capítulo 4. Eu vou tentando achar aqui, tá? Aqui, ó, 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Evangelizar os pobres é alimentar os pobres com a palavra de Deus, primeiramente. Aqui esse texto, ele nos mostra que evangelizar os pobres é a primeira coisa a ser feita, mas não a única. Nós evangelizamos e pelo amor que nos constrangeu, nós também manifestamos o nosso amor a estes, aos pobres. Aquele que está precisando de uma ajuda, aquele que está precisando de uma ajuda, né? Então, o texto aqui fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Evangelizar os pobres não é a única coisa a fazer, mas é a primeira coisa a fazer. Resumindo esse texto. Então, quando voltando aqui, assim também nós podemos ser frutíferos através de uma fé que opera pelo amor. Isso está lá em Colossenses, né? 3,14, não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas uma fé que opera pelo amor. Colossenses 3,14, vamos abrir lá? Colossenses 3,14, creio que o texto é assim, que é o vínculo, né? Fala sobre o vínculo. Colossenses 3,14 fala sobre o vínculo. 13 fala bem assim, ó, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim também, como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos, perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Eu me confundi, né, com esse texto, com o outro, mas o fato é, esse texto aqui vem falando que a união perfeita, o vínculo perfeito entre irmãos, entre as pessoas, é o amor, né? É vivermos uma vida em amor. Isso cabe para a nossa família, isso cabe para o nosso casamento, isso cabe para a nossa vizinhança, isso cabe para a nossa parentela, isso cabe para nosso local de trabalho, isso cabe para a nossa igreja, principalmente isso cabe também para com o nosso relacionamento com Deus, né? Voltando lá para 1 Coríntios, no capítulo 13, o verso 5 até o verso 7, ele vem falando que o amor realmente é e como ele se comporta, como ele se manifesta. O verso 4 fala que o amor ele é paciente. Tá aí uma boa baliza, né, para a gente olhar o nosso amor. É do verso 4 ao verso 7, eu quero fazer aqui algumas considerações, ainda sobre o tema dessa ministração. A primeira parte dessa ministração, o tema dessa ministração fala que amor é este. Aí até aqui nós falamos sobre que amor é este, né? Como, tentando contemplar que amor é este que nós fomos alcançados por Deus através de Jesus Cristo. Ele é imensurável, ele nos constrange, ele é o vínculo da perfeição. Tudo isso são versículos que fundamentam essa primeira parte dessa pergunta, que é o tema dessa ministração: que amor é este? Mas em um segundo momento, usando esse mesmo tema, que é uma pergunta: que amor é este? É uma forma também de não
não somente contemplarmos o amor pelo qual nós fomos alcançados, que é o vínculo da perfeição, que nos constrange, que é eterno, que tudo suporta, mas agora também trazendo para a nossa vida, para nós estarmos vigiando e, e sondando que amor é este que eu estou me movendo. Esse amor que eu estou me movendo, que me gerou, este é o amor de Cristo. A cada dia, irmãos, estarmos nos policiando, porque o amor, ele é aperfeiçoado. Como fruto, ele é desenvolvido. Como fruto, ele pode ser trabalhado, ele pode ser fortalecido. O fruto do Espírito é amor. Esse é um fruto, pode ser cultivado, pode ser trabalhado. E olhando aqui algumas balizas, no verso 4 em diante do primeiro, capítulo 13 de 1 Coríntios, vem falando bem assim, ó, o amor é paciente. Então é uma baliza, avaliarmos, é uma baliza a observarmos se o nosso amor tem sido paciente, tem sido benigno, se ele não arde em ciúmes, se ele não se ufana, se ele não se ensoberbece. A fé que temos operado pelo amor, de fato, ela tem sido paciente ou ela falta paciência, ela precisa ser aprimorada na paciência? Ela é benigna? Esse amor é benigno? Ou seja, está trazendo um fim proveitoso? Está fortalecendo a comunhão? O amor, ele não arde em ciúmes. Veja bem, irmãos, esse versículo 4 ele é muito forte em falar que o amor ele não arde em ciúmes. Se temos um relacionamento com alguém, com pessoa ou com pessoas, e existe esse resquício de ciúmes, e esse ciúmes não é para um fim proveitoso, é prudente vigiarmos e usarmos esse texto como vacina para nos aperfeiçoarmos no amor. Ele não se ensoberbece, ou seja, ele não nos deixa em soberba, porque a soberba precede a queda. Lá em Provérbios fala isso, 16, 18, se não me falha a memória. Fala que a soberba precede a queda. Nós não andamos em soberba. Não é por nós, é por quem habita em nós e através daquele que habita em nós, e assim nós podemos nos mover. Não posso trazer, avocar, rotular a minha pessoa, nada do que eu faço no Evangelho, se não for através do amor de Deus, através do Espírito de Deus. Então, se eu tenho que me gloriar, eu tenho que me gloriar no Senhor. O verso 5 fala bem assim, ó, não se conduz inconvenientemente. Bem-vinda também a Kel Cristine está aí, a Jane, Mary. Sejam bem-vindos, queridos, para esse tempo aí, começando o dia. A Grazi também está aí, a Renata. Graça e paz a todos vocês, tá bom? Hoje a gente está falando sobre o amor e o tema é: que amor é este? Então, esse amor, ele não se conduz inconvenientemente, no verso 5 está falando. Ele não procura o próprio interesse. Inclusive, nos textos que nós lemos aqui, né, que fala sobre o amor cobrir, nós lemos Provérbios 10, 12 e 1 Pedro 4, 8, ambos falam que o amor cobre todas as transgressões, e nós vimos isso expresso de maneira perfeita na figura de Cristo, na pessoa de Cristo. Então, quando eu olho esse texto falando que o amor cobre todas as transgressões, Provérbios 10, 12 e 1 Pedro 4, 8, ele cobre todas as transgressões. O amor que foi capaz de cobrir todas as transgressões, ou seja, de resgatar o homem de todas as suas transgressões, foi aquele que é tido como imensurável em 1 João, no capítulo 3, 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, ele é imensurável. E aqui trazendo esse amor para o verso 5 de 1 Coríntios, no capítulo 13, não procura os seus interesses, ou seja, um amor genuíno,
Ele não vai buscar os seus interesses, ele vai buscar o interesse do próximo. Jesus Cristo, ele não buscou o seu interesse, ele buscou agradar a Deus e resgatar o homem, derramando o amor de Deus no coração dos homens através do Espírito Santo. Verso 6 fala, outra baliza, né, para avaliarmos a fé que nós estamos operando, ela precisa operar pelo amor. Gálatas 5:6 fala sobre isso. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ou seja, o amor é maior. A grande diferença é essa, que o amor é maior, o amor é eterno. O amor, ele tudo suporta, tudo espera, tudo sofre. Verso 8 fala que o amor jamais acaba. Então, nossa vida, ela não pode ser oscilante, ela tem que ser progressiva, ela tem que ser permanente, ela tem que ser aperfeiçoada. O amor, de fato, ele pode ser aperfeiçoado. É o texto que nós lemos, né, de 1 João 4, 16 ao 19. Fala bem assim, ó, nisso é em nós aperfeiçoado o amor. Aperfeiçoado o amor. Nós temos um amor em nós que é perfeito. O amor dado, o amor expresso por Deus ao homem através de Jesus Cristo é perfeito e através do Espírito Santo vem habitar em nós. Mas isso que é perfeito agora tem que ser exercitado através da minha vida. Ou seja, eu estou aperfeiçoando esse amor através das minhas práticas. Não somente do que eu sou, mas do que eu posso fazer, como eu posso me mover através daquilo que eu sou. Se você observou o primeiro, o segundo versículo e o terceiro, fala sobre o ser. Pessoas que faziam muita coisa, que falavam em língua de anjos, que tinham dom de profecia, que tinha todo o mistério, conhecia todo o mistério, que tinha tamanha fé, mas não tinha amor. Aí aqui fala, nada serei, nada serei. O verso 3 fala que se ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Então, nós precisamos de fato manifestar na prática esse amor. Glória a Deus, Edinaé, uma palavra poderosa, Deus é bom. Amém? Então, o amor pode sim e deve, não é sugestão, é ordem, é ordenança divina. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos deste mundo, né? Nós já falamos sobre o significado de sermos nesse mundo, né? O que Cristo é hoje? Glorificado, mas ainda nós não somos glorificados, não tivemos o nosso corpo glorificado. Outro aspecto de Cristo é que ele é amor. Então nós podemos aplicar esse aspecto aqui. Se Cristo é amor, e eu tenho o amor de Deus em nós, ele foi derramado em nossos corações, isso me traz confiança para manifestar o amor de Deus ao mundo através de Jesus Cristo pela minha vida. Podemos ser frutíferos. Por vivermos uma vida em amor fundamentada em Cristo, chegaremos confiadamente ao dia do juízo, no tribunal de Cristo, certos de que fomos frutíferos e nosso fruto produzirá galardões eternos. O exemplo de Cristo é o exemplo perfeito. A vida de Cristo é a vida perfeita. Só mais um último detalhe, eu acho que o tempo está acabando aqui. O último detalhe que eu queria colocar aqui, se tiver alguma coisa aí, Gabriel, você me fala, tá bom? Vai me falando aí que eu posso acompanhar aqui. Só a última coisa que eu gostaria de abordar é no verso 6. O amor se regozija com a verdade. Ou seja, o amor nos corrige,
O amor nos corrige, né? Porque Deus corrige a quem ama. Deus, ele corrige a quem ama. Então, o fato de sermos corrigidos por Deus, através da sua palavra, através das orientações do Espírito Santo, é algo que comprova que somos amados por Deus, se somos corrigidos por Ele. Se somos corrigidos por Ele em amor, é fato que somos amados por Ele. Quando nós corrigimos o nosso filho, quando nós corrigimos os nossos filhos, quando nós corrigimos uns aos outros na igreja, através da nossa comunhão, quando nós corrigimos quem quer que seja em amor, irmãos, é uma manifestação do, do amor, né? A correção é uma manifestação do amor. Então, nós precisamos ficar com essa verdade. Eu creio que por hoje é isso aqui. Eu creio que nós chegamos no horário. São 6h52, estamos a 8 minutos aí. Gostaria agora de olhar, né, o chat, se há por aqui, né, algum pedido de oração, se estamos todos prontos. É isso mesmo, eu estou olhando aqui no chat. Glória a Deus pela vida de cada um dos irmãos, glória a Deus pela essa oportunidade de iniciarmos o dia de uma maneira tão boa, né? Sendo primeiramente alimentados em nosso espírito através da palavra, através dessa comunhão, através das boas direções do Espírito Santo. Gratidão a Deus por esse tema, né? O amor. E aqui eu volto novamente a externar a Luísa Martins, ela está falando aqui sobre oração, né? Peço oração por mim e meus filhos, por todas as áreas em nossas vidas, pela salvação e libertação dos meus familiares. A fé vem pelo ouvir, né, Luísa Martins? Então vamos levar a palavra para que essas pessoas sejam salvas. A fé vai vir pelo ouvir, então vamos orar a Deus, né? Vamos orar a Deus crendo que ceifeiros, né? Trabalhadores se levantarão para levar esse alimento, né? Novo Hamburgo. Olha, tem alguém lá de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Marli Brito. Agradeço as bênçãos, Novo Hamburgo. Que bênção, maravilha. Maravilha. Então, aqui, eu gostaria de reiterar o meu convite, tá? Lá pela Escola Timóteo, nós estamos aí na primeira matéria. Eu vou aproveitar todas as oportunidades que eu for ministrar agora para falar sobre a escola. Nós estamos aí na primeira matéria, próxima terça nós teremos a terceira aula. Está sendo um tempo muito bom, um tempo glorioso, um tempo de acréscimo sobre as nossas vidas. Então eu convido a vocês que ainda não fizeram a escola a estarem conosco nessa primeira matéria, por orientação dos nossos pastores. As oportunidades permanecerão abertas até a última aula dessa primeira matéria. Então você tem até semana que vem para estar com a gente lá. Nós vamos tentar pegar o material, o link das aulas anteriores, e você vai ser fortalecido e certamente crescerá diante de Deus e dos homens. Amém? Então aqui nós temos oração pela família, né, da Luísa Martins. Nós temos aqui oração pela mãe da Edna Elma. A Irosi Maria, oração por Miguel Bernardo, que é portador de uma doença. E o nome do Senhor, o nome de Jesus Cristo está acima de todo nome, então não vou nem tentar falar esse nome aqui, porque miolon é uma doença. A Simone Lopes, peço oração pela minha sobrinha Aline, que sofreu um acidente doméstico com óleo quente e teve queimadura de 2º grau. Queremos aí na restauração da derme, da pele dessa pessoa, sem nenhuma sequela. A restauração da Aline, tá bom? Então, nesse momento eu encerro a ministração, encerro aqui as considerações do texto, espero que tenha ficado bem claro que amor é esse, né? Esse é um amor que nos constrange, esse é um amor que é imensurável, esse é um amor
que nos alcançou, que nos envolve. Esse é um amor que é um vínculo da paz, esse é um amor que nos aperfeiçoa, que nos corrige, né, que é benigno, que não se ufa em ciúmes, que não busca o interesse próprio. O próprio texto aqui, né, de 1 Pedro, no capítulo, de 1 Coríntios, no capítulo 13, vem falando, né? Que é um amor que não se alegra com injustiça, que se regozija com a verdade, que sofre, tudo crê, tudo espera. Ou seja, que amor é esse? É esse aqui que está escrito no texto. E olhando esse texto, ele nos remete a outros, né? É um amor que cobriu todas as nossas transgressões. E olhando para tudo isso, agora a gente traz esse amor e espelha em nós. E a título de, de percepção, nós olhamos se de fato nós estamos exercendo esse amor. Amém, queridos? Então, nesse momento, nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. A vontade que era ficar falando pelo menos até umas 10 horas da manhã, mas temos o nosso dia, vamos dar sequência a ele, vamos continuar, finalizar, na verdade, orando por cada um desses pedidos, né? Eu creio e me junto a vocês em comunhão, nós nos unimos, né, no mesmo propósito, numa mesma fé, através do mesmo Senhor, pelo mesmo Espírito, né, adorando ao mesmo Deus, crendo que oraremos agora e por fé nós já recebemos. Amém? Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos, ó Deus, por esse início de sábado, te agradecemos, ó Deus, pelo final de semana, te agradeço, Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito e fará em nossas vidas e através dela. Eu intercedo, Pai, pela vida da Luísa Martins, pela sua família. Creio, Pai, em salvação, creio na palavra chegando, libertando, Pai amado, seus familiares. Eu oro, Pai amado, pela mãe da Edinaelma, declarando saúde, declarando, Pai, restauração, declarando, Pai, os olhos iluminados, sendo fortalecidos, sendo alcançados pelo teu amor. Eu oro, ó Deus, pela Irosi, pelo Miguel, Pai Bernardo, sobre essa doença, Pai amado, nós declaramos o nome de Jesus Cristo, então, em nome de Jesus Cristo, seja curado. Nós declaramos, Pai, Salmo 107, verso 20, onde fala que o Senhor lançou, o Senhor enviou a sua palavra e nos curou e nos livrou do que era mortal. Pai, eu oro, Pai amado, pela sobrinha da Simone, a Aline, que sofreu um acidente com óleo, que ela seja restaurada, que a sua pele seja restaurada, que, Pai amado, não haja sequelas, que ela seja impactada pelo teu amor, que ela seja alcançada, Pai amado. Nós declaramos saúde no corpo dela, nós declaramos, Pai amado, restauração na sua pele, em nome de Jesus, Pai amado. Obrigado. Eu oro, Pai amado, pela família da Jane, para que tenha os olhos iluminados através da tua palavra. Então a fé virá pela palavra. Eu creio, Pai, em pessoas se levantando, em pessoas se manifestando, levando a tua palavra, levando o teu pão vivo, a tua palavra, Pai amado, o alimento que é espírito, que é vida para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito. Pai amado, obrigado pela vida de cada um desses irmãos. Eu olho, Pai amado, para que os olhos deles sejam iluminados a cada dia, tal como foi a oração de Paulo pelas igrejas, Pai amado, assim também é a nossa oração hoje, como igreja, para que os olhos sejam iluminados e a cada dia mais, Pai, brilhem mais, a luz do Evangelho se torne mais clara, mais evidente, mais manifesta em nossas vidas e através dela. Te agradecemos, ó Pai, pela nossa igreja, te agradecemos, ó Deus, pelos nossos irmãos, te agradecemos, ó Deus, por cada departamento, te agradecemos, ó Deus, por cada um daqueles que estão ali, te agradecemos pelos nossos pastores, Pai amado, te agradecemos, intercedemos, ó Deus, por fortalecimento, por renovo de forças, Pai amado, que sejam fortalecidos, que sejam, Pai amado, a cada dia alcançados e alimentados pelo teu Espírito, Pai, diante desse grande ofício, Pai, que é dirigir, que é liderar, que é guiar o teu povo. Obrigado, ó Deus, por nossa igreja. Obrigado, ó Deus, pelo teu Espírito que tem nos direcionado. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra que tem nos fundamentado. Em nome de Jesus, Pai, que essa semana termine da melhor maneira possível, que o final, hoje, o melhor, se manifeste. E creio, Pai amado, que a próxima semana, os tempos vindouros serão ainda melhores.
Tal como a vereda do justo, Pai, a nossa caminhada será como a luz da aurora, brilhando a cada dia, até aquele dia perfeito. Te agradeço, Pai, no nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai. Amém.